Que outro dia eu tava conversando com a Lu trabalha aqui com a gente, e às vezes eu dou carona pra ela que ela mora do ladinho de casa, aí a gente voltando assim, aí eu tava falando sobre terapia com ela e tal, que eu fiz uma vez, tal, ela falou, amigo, tem que voltar a fazer, né? E tem que fazer com um cara negro, né? Aí eu falei assim, né? É verdade, uma pessoa negra vai saber muito melhor me ajudar, mano, com as minhas questões, da minha família, da minha vida. E eu não tinha pensado por isso. Tipo, a gente não passa pela nossa cabeça. Tipo, que, porra, é sim, rapaziada. As pessoas negras viveram coisas que as outras pessoas não viveram. Então elas têm poder de falar coisas que vocês não podem. Martelando na minha cabeça a parada do psicólogo. Mano, então, porque eu falei. Ela falou assim, Caralho, faz total sentido, aí eu falei, mas por porra. quê? Ela falou, porque só um cara, né, que provavelmente passou o que você passou, vai saber falar, né, com você. Eu ouvi o Igão e o Mítico falando sobre isso no episódio do Podpah com a Djamila Ribeiro, e eu quis trazer a minha experiência, não para desmerecer o que eles falaram, até porque faz todo sentido, mas para trazer um olhar que eu também acho muito necessário dentro desse tema psicologia e pessoas pretas. Tem um artigo, por exemplo, que pergunta qual é a cor da psicologia, e a resposta é que é óbvio que ela é branca. Inclusive, as instituições são criticadas até hoje por não incluir dentro das suas grades o estudo da saúde mental da população preta como algo obrigatório, e também de faltar muitos autores pretos dentro das suas grades. O reflexo disso é que 85% dos psicólogos são brancos, sobretudo mulheres brancas. Faz com que esse espaço, que nasce para ser um espaço de acolhimento, se torne uma grande loteria para as pessoas pretas, por elas nunca saberem se vão encontrar de fato um psicólogo consciente com as questões raciais. Em 2020, o Conselho Federal de Psicologia se comprometeu a olhar com mais cuidado para a saúde mental da população preta. E eles fizeram, por exemplo, o prêmio Virginia Bicudo. Se você não conhece a Virginia Bicudo, ela é praticamente a mãe da psicanálise. Ela foi a primeira pessoa a ser considerada psicanalista sem ser médica. Ela também foi a primeira presidente negra do Conselho de Sistemas de Psicologia e também contribuiu diretamente para a disseminação da psicanálise no Brasil. A mãe era praticamente a braba da psicanálise. O prêmio pretende identificar, valorizar e divulgar projetos de psicólogos pretos que tenham como principal fundamento os direitos humanos e tenham impactos diretos nas desigualdades sociais, principalmente no quesito antirracismo. As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro e serão premiados 10 trabalhos, 2 de cada região do país, com R$ 2.000 cada. Então, se você é um psicólogo preto, se inscreve. E se você conhece algum psicólogo preto, encaminha agora esse vídeo para ele e fale, manda o seu projeto antirracista, por favor, que a gente está precisando de vocês. Outras iniciativas também foram criadas, como, por exemplo, a plataforma Psicoafro. A plataforma reúne psicólogos e pacientes pretos a fim de resolver 2 problemas. Primeiro é aumentar a remuneração dos psicólogos pretos, que em sua grande maioria ganham menos do que os psicólogos brancos, e criar um espaço de acolhimento para esse paciente que provavelmente ia bater muita cabeça até achar um psicólogo consciente que conseguisse entender as suas questões, esse olhar um pouco mais racializado. Mas existe uma outra vertente desse tema que eu quero trazer hoje para vocês e que eu acho que é muito importante para o avanço dessa causa, que é a necessidade de psicólogos brancos se letrar racialmente. Eu cheguei na minha psicóloga, eu era um homem preto, que eu nunca tinha tido contato com esse tipo de serviço e nem tinha tido contato com nenhum tipo de consciência racial, e dei de cara com uma psicóloga branca. Naquele momento, isso não era importante para mim, até porque eu tinha ido buscar resolver outras questões lá, mas eu também não tinha consciência do quanto o racismo me atravessava de forma direta da minha autoestima, das minhas escolhas, na minha forma de ver o mundo e também de me ver no mundo. Eu não tinha essa consciência, e foi uma psicóloga branca, obviamente, a partir de muita leitura, de muito contato com outras pessoas pretas, me trazendo muitas referências de pessoas pretas e sempre trazendo esse olhar racializado de eu entender que no lugar dela, ela não passaria pelas coisas que eu passava, e me dando esse embasamento racial para as minhas questões, porque ela tinha conhecimento, leitura, vontade de aprender e entendimento que ela estava lidando com um homem preto, sendo uma mulher branca, que ela precisava ter mais sensibilidade e conhecimento técnico mesmo dentro daquelas questões. Ela me indicou muitas leituras que eu não conhecia, ela me indicou muitos artistas que eu não conhecia. Então eu fui criando uma identidade mesmo ali racial, e uma identidade sobre mim, um entendimento sobre o mundo também,
muito com a ajuda de uma mulher branca, a partir do conhecimento que eu tenho certeza que ela buscou a partir de ter me encontrado. Eu não sei se ela tem outros pacientes pretos, se ela já tinha tido outros pacientes pretos antes de mim. Ela era uma psicóloga muito nova na época, ela ainda é muito nova, né? Mas bem mais nova. E mesmo assim, eu tenho certeza que ela buscou conhecimento para me atender e também para atender outras pessoas, caso ela tenha tido contato com pessoas pretas. Quando eu precisei de uma psiquiatra, por exemplo, ela me indicou para uma mulher preta com um olhar muito sensível, que conseguiu me olhar e entender minhas questões de uma maneira muito específica. E eu, por exemplo, tenho uma outra amiga que atendeu com ela e ela indicou um outro psiquiatra para ela. Então, assim, eu tenho certeza que ela me olhou e me olha de uma maneira que a entender as minhas questões e o meu lugar no mundo, que é diferente do lugar dela. Então, o que eu quero trazer para vocês é que sim, o que o Igão e o Mítico falaram faz todo sentido. E, óbvio, sempre que você puder escolher, escolha um profissional preto, porque os profissionais pretos, em sua grande maioria, são muito prejudicados nas suas profissões, como, por exemplo, a psicologia, em que eles são minorias e ganham menos. Então, se você for escolher um psicólogo, sim, escolha um psicólogo preto. Mas, se você é um psicólogo branco, e no cenário que a gente tem, onde a maioria dos psicólogos são brancos, a gente também precisa falar sobre o entendimento que os psicólogos precisam ter sobre a população preta. O quanto as questões são diferentes para essa população. E quanto os autores que eles leram e se formaram são brancos, com olhar embranquecido, geralmente europeu. Então, olhar outros autores, outros pensamentos, autores pretos, faz muita diferença. Tenho certeza que não vai te limitar a não atender pessoas pretas. Você pode dar essa assistência, deve, e eu acho que deveria ser, assim, obrigação. O Conselho Federal de Psicologia tem feito alguns movimentos, a sociedade no geral também, mas é importante que os psicólogos olhem com mais cuidado para essa questão. Um beijo e até a próxima.